Maria Clara Leite, este é o nosso programa, chegando na sua tela com muito conteúdo hoje, minha gente. É isso aí, bora passar mais uma tarde juntos aprendendo demais. Hoje nós vamos descobrir qual é a relação da dopamina com os vícios. Além disso, nós teremos um bate-papo muito importante sobre liderança consciente. Vamos descobrir como é que é possível desenvolver uma liderança mais humana. Tudo isso a partir de agora, aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. A gente sempre lembra que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E eu já te convido a participar do nosso programa com as suas perguntas, as suas sugestões. Tem alguma dúvida sobre os nossos temas de hoje? Já manda sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp 3337-5886 DDD 11 São Paulo. A gente vai começar falando da relação da dopamina com os vícios. E quem está com a gente por videochamada ao vivo é a doutora Joana Dark Sakai, psicóloga, psicanalista e palestrante. Olá, doutora, tudo bem com você? Olá, Clara, tudo bem? Que bom estar aqui de novo. Igualmente, o prazer é todo nosso, viu? Muito obrigada por nos atender. Não está aqui em São Paulo desta vez, né, doutora? Não pôde estar com a gente aqui no estúdio, mas com certeza nós teremos um bate-papo aí super importante, né? E vai dar para todo mundo entender direitinho nessa videochamada que nós vamos fazer a partir de agora. Doutora, para começar, bora explicar então o que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que é produzido pelo cérebro e que ele nos permite, ou permite ao ser humano, ter vivências de prazer, de bem-estar. De modo que a dopamina é esse neurotransmissor muito importante para o nosso cotidiano. Ou seja, a gente precisa da dopamina, né, para que a gente venha a ter esse bem-estar. Sim, a gente precisa da dopamina e ela é produzida em função de alguns comportamentos do ser humano, né? Quando as emoções são positivas, quando a gente tem a expectativa de um acontecimento que, de um modo geral, será interessante, a dopamina já começa a ser ativada no cérebro e o corpo como um todo responde a essa ativação com alegria, com satisfação, com prazer, com bem-estar. Ela é chamada muitas vezes de neurotransmissor do prazer, né? E aí que entra essa relação com os vícios, doutora? Explica pra gente. Exatamente. Veja, Clara, comer, dormir, viajar, trabalhar, estudar e apostar são atividades que fazemos cotidianamente que nos causa, nos provoca prazer, né? A grande questão é o que se faz com este prazer todo, porque a dopamina é viciante. Sendo ela viciante, o apostador vai sempre tentar cada vez mais ter vitórias, ter ganhos. E não necessariamente é assim. E exatamente pelo fato do jogo ser excitatório, né, a dopamina é cada vez hiperestimulada a ser mais e mais ativada, e essa hiperestimulação provoca o ciclo vicioso, né? Então, quer dizer, os vícios, eles são capazes de aumentar a produção de dopamina? Sim. E essa hiperestimulação, exatamente para aumentar, né, o número de apostas, as tentativas, 1, 2, 3, 50 N vezes, aumenta a dopamina e essa superestimulação deste neurotransmissor faz com que a pessoa fique em função da carga adrenérgica, da carga de prazer, né? É por isso que se torna um ciclo vicioso, porque a pessoa não consegue sair disso. Tanto a vitória, o ganho é interessante, assim como também não ter ganho. Por quê? Porque o apostador quer
recuperar o que perdeu. Então ele aposta, na expectativa da recuperação. Mas não quer dizer que essa recuperação aconteça, mas, consequentemente, a dopamina, por ser viciante, ele se torna um viciado. Doutora, mas quando a gente está aqui falando de vícios, estamos falando de todos os tipos de vícios. Pode ser em jogos de azar, pode ser em drogas, pode ser até em alimentos, aquela compulsão alimentar? Pode ser por alimentos também, e quase sempre a raiz dos vícios tem a ver com uma falta, né? O vício é uma compulsão, ou seja, é over. Mas é exatamente por conta de um vazio interno, né, que eu chamei de falta, que faz com que a pessoa busque se preencher. Só que se preenche por um ritmo, por um canal, por um viés inadequado, que se chama vício, né? Então, por exemplo, o obeso mórbido, a pessoa muito voraz, né, nos alimentos, tem a ver com a necessidade de tamponar algo que intimamente, que inconscientemente não está bem. Ou seja, tem um rombo afetivo, tem uma falta gigante. Aí come na tentativa de preenchimento. Mas a falta não é de alimento. Né? É o alimento que está sendo buscado para se preencher. Mas o rombo continua. Então, por isso que dilata o estômago e a pessoa engorda a ponto de se tornar obeso mórbido. Com o vício, qual é o prejuízo de tudo? As relações interpessoais prejudicadas, a relação conjugal, as perdas financeiras, a perda da qualidade de trabalho, né? E assim, uma série de circunstâncias vai acontecendo na vida da pessoa em que ele vai entrando em prejuízo e muitas vezes ele não se dá conta porque ele não aceita, por vergonha, por culpa, estar passando por uma circunstância em que ele não domina. É um problema emocional que gera um vício e esse vício também vai gerar problemas emocionais. Vai gerar aí uma depressão, uma ansiedade. Um isolamento social. Muita coisa, né? Olha só, eu vi uma coisa aqui interessante de um experimento com ratos que foi feito, né? Que dá uma ideia de como algumas atividades e substâncias fazem disparar a dopamina acima dos níveis normais, né? Então, o chocolate ativa mais 55%. Sexo, mais 100%, nicotina, 150%, cocaína, 225% e anfetaminas, 1000%. Então, quer dizer, doutora, tem coisas que são mais viciantes que outras, é isso? Exato. São substâncias hiperestimulantes, né? Aí tem a hiperestimulação, tem o fato de ser excitatória, né? Tem o fato da pessoa não estar com uma qualidade do sono ok, tem o fato da pessoa não estar com uma rotina equilibrada e, consequentemente, a dieta também não estará equilibrada, as relações interpessoais estarão afastadas. Então, tudo isso provoca, né? São as causas que provocam esses sintomas. Né? Mas, na verdade, a causa está lá atrás no inconsciente da pessoa, que faz com que ela entre nessa compulsão por compras, compulsão por sexo, compulsão por exercício físico, não é? Compulsão por falar, compulsão por exercícios, né? Enfim, uma série de circunstâncias que faz com que a pessoa fique literalmente viciada, porque a hiperestimulação da dopamina leva a esse vício. Ela é extremamente viciante, embora seja importante para a nossa condição saudável, né? Mas se hiperestimulada, ela não atua positivamente no nosso organismo. E até mesmo o vício por coisas que fazem bem é ruim, né? Como você falou, né, doutora? A compulsão por atividade física. A atividade física é muito importante, mas se for algo compulsível, vai trazer prejuízos. Exatamente. Tudo que é demais traz prejuízos. Né? Então, tudo que é demais e de um jeito compulsivo é um vício. E um vício é um problema porque a pessoa não tem conscientemente domínio sobre isso. Não tendo domínio, a pessoa fica em descontrole porque há um desequilíbrio,
né, nos seus hormônios, e em desequilíbrio o corpo não funciona bem, a mente não funciona bem, a pessoa não tem uma convivência bem, nem consigo, nem com ninguém. E com o tempo Né? o cérebro vai pedindo doses maiores. Maiores, que nem o chocolate, que nem o café, que nem o sexo, né? Porque nenhuma dessas atividades, para aquela pessoa em específico, o satisfez verdadeiramente. Porque a busca não é pela satisfação daquele momento, é por algo que está tão forte dentro dela, que tem motivações inconscientes tão intensas, que faz com que ela fique em desequilíbrio. E ela não sabe como sair disso, embora ela diga que quando eu quiser eu consigo parar. Né? Então, uma das primeiras necessidades para o indivíduo no tratamento é assumir que tem um vício. Porque quando ele assume, ele se engaja ao ciclo de recuperação. Então, quer dizer, né, muitas vezes as famílias, né, querem buscar ajuda pelo seu ente ali, um pai, uma mãe, né, que buscam ajuda pelo filho. Ah, não, eu vou buscar ajuda pelo meu filho. Mas se essa pessoa não quiser, não estiver disposta a se tratar, não vai resolver. Não vai resolver, porque ela tem que assumir que ela tem um problema, que esse problema precisa de tratamento por ela e pelos seus. Né? Porque é uma pessoa que fica muito ruim para o convívio. Né? Então, o tratamento é que efetivamente ajudará a ela inicialmente e a todos que estão no entorno dela. Doutora, o tratamento está sempre ligado à abstinência desse vício ou não? Então, o tratamento é multifatorial. Né? Então, no mínimo, precisa ter a medicina e a psicologia. Por quê? Porque pela medicina trabalha-se os sintomas da compulsão, para que o remédio, a ação medicamentosa, iniba a compulsão e faça com que o indivíduo consiga se controlar, ou pelo menos buscar o controle, o autocontrole. Na psicologia vai trabalhar as causas que mobilizam essa necessidade. Né? Então, os gatilhos que fazem com que a pessoa se descontrole depois de X tempo de tratamento, de abstinência. Então, para chegar na abstinência, precisa ter todo um aparato científico para a pessoa dar conta. Né? Não é fácil, não quer dizer que não consiga, mas é infinitamente muito mais difícil tentar sozinho do que tentar acompanhado pela medicina, através do psiquiatra, quase sempre, e da psicologia, através do psicanalista ou do psicólogo, tão somente. É isso aí. E aí a pessoa vai precisar dessa abstinência, não é? Ou vai parando aos poucos? Então, várias coisas se engajam para melhorar. A pessoa tem que assumir que tem um problema. 2, a pessoa deverá ter família e amigos. Deverá ter, não é que tem que ter. Porque o afeto no entorno dela ajuda muito ela a se sentir importante para si mesma e para todos. A qualidade do sono é importantíssima. O sono determina muito da nossa saúde física e mental. Muito. Exercícios físicos também, porque aí entra uma dopamina, vamos dizer, saudável, para que este corpo se aproveite dessa parte saudável que a dopamina está sendo dada por conta de uma orientação para poder fazer toda essa condição de modo adaptado. Dieta balanceada, rotina equilibrada, rede de apoio, importantíssimo. Pode ser pessoas do trabalho, vizinhos, amigos, família, a igreja, não é? E muito importante, às vezes é preciso barrar, desconectar, diminuir o número de plataformas de jogos online, de apostas online. Então, essa barreira física, né, como nós chamamos, ajuda muito o indivíduo poder pensar uma vez e meia, 2 vezes, antes de dar o start, entendeu? E, por fim, celebrar as conquistas. Celebrando as conquistas, há uma motivação para a pessoa se reconhecer e ser reconhecido pelo meio social de que ele dá conta, de que já faz X tempo que ele não consome, ou consome de um modo moderado.
né? Na verdade, o psicólogo e o psiquiatra, juntos, em parceria, entendem esse paciente, o estilo, o perfil que ele tem de reações, a idade dele, o viés em que ele se propõe ou não a participar deste processo de tratamento, e juntos elaboram um plano para poder executar junto a esse paciente e a família dele. Doutora, qual é o limite entre ali um consumo aceitável de alguma coisa e a compulsão? Né? Como, por exemplo, nos jogos de azar, qual é o limite do uso aceitável, normal, natural e da compulsão? Então, tudo vai em função do apostador, da pessoa individualmente, né? De como é o perfil dessa pessoa, isso é uma coisa. A outra coisa é o quanto essa pessoa tem na sua vida comum os prejuízos, né? Tem muitas separações, né? Tem dívidas homéricas ou não, não é? Tem dificuldades relacionais, irritabilidade, impaciência, intolerância, incapacidades, né? Tem gente que inclusive tem prejuízo sexual, né, por conta da ansiedade, que a pessoa fica tão excitada pelo jogo, pela aposta, pela possibilidade de ganho, que o foco de outras situações ficam desfocadas. Por isso que a gente que tem quase sempre o apostador contumaz é desempregado, e aí se enfia em dívida para poder conseguir dinheiro, para poder apostar mais. Então, o limite é muito relativo em função de como é o perfil do apostador, como é a família que ele tem, a rede de apoio que ele montou ou não, não é? A autoaceitação de que é uma pessoa que está num ciclo vicioso, né? E de quem o assiste, né, enquanto profissionais, para realmente ser assertivo nas necessidades que aquele quadro em específico requer. Mas assim, a pessoa parou de falar, está em isolamento, não come, não dorme, só fica naquela condição, ali aquela compulsão, muitas vezes precisa até de internação para ter uma recuperação mais eficaz. Exatamente. É um problema que mora na casa de muita gente, né, doutora? Por isso, nós recebemos já algumas perguntas de WhatsApp, né? Pessoas que entraram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp DDD 11 3337 5886. E eu vou colocar algumas na tela para você responder, pode ser? Claro. Por favor, primeira pergunta? Olha lá, ele não se identifica, é o amigo. Obrigada pela sua participação. Ele diz, gostaria de saber se existe tratamento para o usuário de cocaína apenas com profissionais e medicamentos, sem precisar de internação. E aí, doutora? Vício, né? Acabamos de falar sobre a internação, né? Vício, olha, a culpa e a vergonha, né, faz com que algumas pessoas precisem ficar sob o aparato do anonimato. Então, eu compreendo a necessidade da pessoa que nos faz pergunta, do nosso amigo. Então, não necessariamente precisa, mas quase sempre, e é muito melhor que a pessoa se permita ter esse aparato, né? A medicação e a psicoterapia, mas não necessariamente. Mas é muito melhor se tiver essa ajuda. Mas ele pergunta sobre internação. Em todos os casos precisa internar? Não. Não todos precisa. Os casos não precisa internar. Então, teve esse detalhe que eu fiquei atenta agora a partir do que você disse. Não, todos os casos não precisam internar. Agora, quando é que precisa de internação? Quando, de fato, o comprometimento ao nível físico e mental estão muito intensos. Uhum. E toda uma condição social e familiar passou das possibilidades de convivência. É isso aí. Então, tem que analisar direitinho qual é a situação da pessoa, né? Para verificar se a psicoterapia, né, um psiquiatra também pode ajudar em todo esse quadro, né? Respondida a pergunta, temos mais uma para colocar na tela, por favor? Olha lá, a telespectadora, ela não se identifica também. Ela diz, olá, meu filho tem 18 anos e vejo que ele se tornou dependente do celular. Não conversa com ninguém e dificilmente sai do quarto. Seria o caso de buscar um tratamento? Que médico deve procurar primeiro? Obrigada pela participação. E aí, doutora? Então, procure primeiro um psicólogo, né?
para que ele possa trabalhar junto a seu filho de 18 anos as dificuldades que ele está enfrentando na vida cotidiana, na realidade objetiva, que ele foge para o mundo virtual, online, digital, exatamente para que essa participação na vida tenha o aparato, né, de uma tela, né, de um áudio tão somente, não é? Então, o celular, as telas, também são viciantes, né? Principalmente se aquela pessoa já tem uma condição em que as relações já estão prejudicadas. Então, o celular chega para deixá-lo muito intenso em função de um relacionamento médio, né? Então, procure ajuda e comece com um psicólogo. E aí, o psicólogo, em função do que ele vai conhecer do paciente, ele próprio vai encaminhar para o psiquiatra. É isso aí, tá respondida a pergunta. Então, dá tempo da gente responder mais uma. Perguntinha na tela. Rosana pergunta: a compulsão alimentar é considerada uma doença? Pergunto porque consultei um psiquiatra e ele me disse que eu sofria de transtorno de ansiedade e não de compulsão alimentar. Agora eu tô confusa. Será que eu posso ter os dois? Eles estão relacionados? Qual é a diferença então, doutora? Compulsão alimentar e o transtorno de ansiedade estão relacionados? A compulsão alimentar é um transtorno de alimentação. Então, é uma doença sim, tá? Agora, neste caso da pergunta específica, eles estão relacionados, porque é pela ansiedade desmedida que ela vai para o hábito alimentar compulsivo, né? Então, o que eu entendi que o médico disse a ela? Que se ela tratar o transtorno de ansiedade, a compulsão alimentar ficará tratada também. Porque a raiz não é comer demais, né? Como eu disse, comer demais é um sintoma. O que tem que entender é o que está por trás disso, ou seja, as causas que fazem com que esse sintoma aflore, né? Por isso que o médico diz, não é uma compulsão, não é a compulsão alimentar o problema, é a ansiedade que fez que ela fosse parar neste sintoma, neste viés. Tem pessoa que é pelos jogos, tem pessoa que é pelo vício de drogas pesadas, tem pessoas que é por compras, né? Tem pessoas que é pela necessidade de aparecer, e assim sucessivamente, mas é um excesso que representa uma falta. Então, o que ela quer tamponar aqui dentro? Né? O que ela necessita preencher, que ela usa a comida para tal, mas não preenche porque o vazio não é de comida. Procure terapia. Não adianta, então, só tomar o remédio, né? Que ela falou que ela já está tomando remédio, mas precisa da terapia, né? Sim, o remédio vai ajudar muito ela a ter um start corporal. Mas o que vai manter este corpo funcionando de uma maneira reeducada é o mental, é o psiquismo. Perfeito. Doutora Joana D'Arc, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Doutora Joana D'Arc Sakai, psicóloga, psicanalista, palestrante. Muito enriquecedor o conteúdo que você trouxe pra gente hoje, viu? Obrigada, Clara. E aí, você que está em casa, a gente teve umas outras perguntas, doutora. Essas perguntas não serão respondidas, não dará tempo, mas eu vou deixar um espaço para você deixar todos os seus contatos para o pessoal poder te localizar, pode ser? Ok, claro. Fica esse espaço para você então, doutora. Obrigada. Obrigada, Clara. Então, eu sou Joana D'Arc Sakai, sou psicóloga, psicanalista. Eu atendo em consultório. Se você tem uma pergunta e quer, de alguma forma, a minha ajuda para esclarecer alguma questão, você pode me encontrar no hashtag SakaiPsicologia, que é o meu Instagram, no joanadssakai.com.br, que é o meu site, e no 11 999 78 0565. E será um prazer lhe responder, porque esse é o meu ofício. É isso aí, doutora. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente.
E o nosso programa já está de volta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você que acompanha a gente. Obrigada pela sua companhia. A gente já teve um conteúdo muito bacana aqui no nosso programa hoje. Falamos da relação da dopamina com os vícios, com a doutora Joana Dark Sakai, palestrante, psicóloga, psicanalista. Se você perdeu, quer rever então, ou quer ver, né, esse conteúdo, ou você que acompanhou e quer rever este conteúdo, você pode acessar, né, as nossas edições lá no YouTube, Hit TV Oficial. Entra lá, acesse a playlist do nosso programa e você consegue rever todas as nossas edições. Agora é dia de Seu Direito aqui no nosso programa, segunda-feira, com o doutor Leonardo Girundi. Então, roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, tudo bem, gente? Que alegria estar aqui mais uma tarde com você para tratar daqueles assuntos que você me manda responder. Você me manda sua dúvida e aqui no quadro Seu Direito, eu trato do seu direito. Você já tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp? Nós vamos responder aqui, olha, uma pergunta hoje aqui de São Paulo mesmo. Mas você tem o nosso WhatsApp? Anote aí, porque às vezes você está aí cozinhando e tem uma dúvida, parece uma situação nova, você já tem um número ali pronto para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta. 11 3337 5886. Pode também ser pelo nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. E o meu Instagram, você já tem? @Leonardo Girundi. Olha que pergunta interessante que mandada pela Fabiana Matos, aqui de São Paulo. Diz o seguinte: minha empresa não permite namoro entre funcionários e alegam que se descobrirem será demitido. Isso é correto? Que dúvida legal. E aí, é correto ou não? Tanta gente precisando namorar, né? Querendo casar. E aí a empresa vai lá e fala assim, não pode namorar. A empresa pode fazer isso, gente? E aí? Você está aí do outro lado, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Quero dizer o seguinte, é mais ou menos certo. Vou explicar, calma. A empresa não pode proibir você namorar com uma pessoa, mas ela pode proibir você namorar no local de trabalho. São coisas diferentes, entendeu? Vamos lá por etapas. Existem várias empresas que colocam isso, inclusive, no seu código ali de ética e conduta dentro da empresa, forma de relacionamento da empresa, e falam, olha, se você descumprir isso, você pode ser punido por isso. Então, são coisas distintas. O que a empresa pode colocar nesse termo, nesse documento, é, por exemplo, você não pode namorar no local de trabalho, não com a pessoa do trabalho, ok? Por que é isso? Durante muito tempo existiram dúvidas em relação a esse tema, mas o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, na realidade o TST, já tem decisões disso no Brasil todo, falando o seguinte, que você tem direito à sua intimidade ou sua vida privada, porque isso está lá na nossa Constituição. Então, a lei trabalhista não fala desse assunto, não trata desse assunto, mas a nossa Constituição fala que você tem direito à sua intimidade, à sua vida privada. Aquilo que você faz fora do local de trabalho, a empresa não tem responsabilidade, ela não pode interferir. Então, se você namora com um colega, alguém que trabalha naquele local, mas não é no local de trabalho, não tem problema nenhum. Você pode namorar com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, desde que aquilo não afete o seu trabalho. Mas, se aquele relacionamento está afetando o seu trabalho, a empresa sim pode te mandar embora, inclusive por justa causa. Imaginemos nós, a pessoa chega, está no horário de trabalho, e a pessoa dentro da empresa, lá na sala de reunião, os dois estão lá se beijando, trocando carícias, falando impropérios, ou qualquer outra situação, ali não é local disso. Então, tem situações que são básicas da boa convivência e da boa educação, né? Então, você não pode fazer isso dentro do local de trabalho. Ficar andando de mão dada, tendo um relacionamento muito próximo. Cuidado com essas situações que pode constranger os demais e pode gerar essa outra situação. Você namorar alguém fora do local de trabalho, não tem problema algum, ok? Acho que eu respondi a sua pergunta, espero que sim, tá bom? E se você como a Fabiana, tem alguma dúvida aí, faça como ela. Mande para nós a sua pergunta que eu vou te responder, tá bom? Uma ótima tarde e é sempre muito bom estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Tchau, tchau, doutor Leonardo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Sempre maravilhoso respondendo aqui as perguntas dos nossos telespectadores. E como o doutor falou, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito,
Participe enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Esse é o número também para você fazer as suas perguntas sobre liderança, que é o nosso tema. A partir de agora, vamos falar sobre liderança consciente com Charles Betito, especialista e palestrante em educação corporativa. Bem-vindo, Charles. Obrigado, Clara. Prazer te conhecer. Prazer todo meu. Nosso tema é liderança consciente. Para quem não sabe o que isso significa, pode já dar um panorama aí pra gente? Olha, o mercado de treinamento e desenvolvimento gosta de criar termos no geral, né? Até para se destacar certas formas diferentes de lidar com o mesmo assunto. Então, liderança consciente, no geral, surgiu por conta das técnicas de mindfulness, né? De atenção plena, em que é você... e também na parte de inteligência emocional, em que você desenvolve a consciência dessa liderança, né? Então, a gente usa essas práticas como base para que você desenvolva uma maior consciência enquanto você atua como líder dentro das organizações. Quer dizer, então, que vai além do sucesso da organização. Ah, sim, com certeza. Muito além. Muito além. A gente está falando de uma liderança humana que pensa no colaborador também, e não só no sucesso da empresa, é isso? A liderança, no geral, as pessoas têm uma certa confusão quando a gente usa esse termo, né? Porque acredita-se que liderança é algo inerente a pessoas que têm cargos e posições hierárquicas grandes dentro de empresas. No geral, quando a gente fala de liderança consciente ou liderança no sentido da palavra, todo mundo tem essa capacidade. Desde a pessoa que nasceu hoje, assim, um bebezinho, uma hora ela vai ter uma posição que ela vai, junto com os amigos, tomar a frente de alguma coisa. De uma brincadeira ali, quando criança. Na família. Então, é algo inerente nosso, do ser humano, que vivemos em grupo, certo? Então, o que acontece com essa liderança consciente é que nós começamos a descobrir um pouco mais do funcionamento dessa nossa mente, não só por meio da ciência, mas também por meio de práticas de atenção que faz com que nós tenhamos uma maior condição de enxergar o outro. Então, é um pouco dessa característica. E ao fazer isso, obviamente, que você consegue liderar, trazer melhor as pessoas para um objetivo e a empresa gera mais resultado. Então, quer dizer, é um modelo de liderança, né? Quando a gente fala de empresa, de organizações, é um modelo de liderança que precisa ser aplicado nesse momento atual que nós temos. Urgentemente. Né? Urgentemente. Porque se sair disso, muito provavelmente a própria empresa terá prejuízos financeiros. Hoje em dia, ainda mais falando de saúde mental, né? A gente estava num bloco falando de dopamina, que tem a ver com essa história. É algo que eu trabalho bastante junto com as empresas também. Então, efetivamente, a gente precisa mudar o modelo de liderança, porque pelo estilo de mundo que nós vivemos atualmente, o modelo antigo não funciona mais. A gente está insistindo com ele, por isso que temos muito problema de saúde mental, mas a gente tem que começar a fazer essa transição. Aprender um outro modelo que também gera resultado, mas que ele não leva à deterioração da saúde mental. É isso aí. Eu até trouxe aqui uma pesquisa, que é uma pesquisa interna do Google, conhecida como Projeto Aristóteles. Foi feito entre os períodos os anos de 2012 e 2022-23. E essa pesquisa identificou que a segurança psicológica é o fator mais importante para a eficácia das equipes. Ou seja, times liderados por gestores que promovem um ambiente psicológico seguro e acolhedor apresentam melhor desempenho em diversos aspectos, como autonomia, autogestão, inovação. É sobre isso, né, Charles? Sem dúvida. Na verdade, assim, a ciência, ela ajuda a gente bastante a entender o funcionamento da mente. E aí, por que esse tipo de ambiente funciona? Para muita gente isso pode parecer, falar, essa coisa é meio abraça árvore, isso não funciona, eu sempre fiz do outro jeito, eu não vou fazer isso, né? Eu já ouço isso direto. As coisas que funcionam na porrada, se eu não botar medo e pressão não sai. E, na verdade, é o contrário, ainda mais nos dias de hoje. Quando a gente consegue entender que as pessoas no trabalho, elas precisam de reconhecimento, para entender o significado do trabalho dela para o grupo. Isso é importantíssimo para a gente, como ser humano, com esse animal que está aqui na Terra, né? Mas isso é um. 2, a identidade dela no grupo. Né? Eu me vejo dentro desse grupo, eu faço parte disso, e o pertencimento. Quando eu trabalho essas 3 vertentes, e isso o ambiente de segurança psicológica ele dá,
eu aumento o nível de resiliência da pessoa, ou seja, eu aguento mais estresse. Aquela pressão que eu tenho, por mais que seja grande ainda, eu tenho muito mais capacidade de lidar com ela. Qual que é o papel da comunicação dentro desse tipo de liderança? Isso é extremamente importante, porque o que a gente vê hoje bastante, eu vejo muito nas empresas, é uma comunicação às vezes mais ríspida, falta de informação. Falta de informação muitas vezes gera confusão do outro lado. A confusão do outro lado leva a pessoa a fazer coisas que teoricamente não deveria fazer ou se comportar de uma maneira que não deveria, de acordo com, digamos, a diretriz da empresa. Então, a comunicação é um dos elementos principais quando a gente está falando de liderança consciente. Treinar essa habilidade é importantíssimo. E o compromisso com a inclusão também faz parte de tudo isso, está aí entre as diretrizes, né, dessa liderança consciente? Sem dúvida, é que o que acontece com a gente, assim, nós temos uma característica, quando assumimos um papel de liderança e nós enxergamos que temos um status, uma hierarquia maior que outras pessoas, é normal, e isso tem ciência já envolvida, inclusive eu aprendi isso com um professor da Universidade de Wharton, lá nos Estados Unidos, de neurociência, e ele falava o seguinte, olha, foi feita pesquisa em macacos, né, e a gente se comporta muito parecido. Quando eu percebo que eu tenho um status maior, percebido, porque essas coisas são criações nossas, né? Mas, sei lá, eu tenho o cargo, sei lá, gerente X ou diretor Y, eu tenho menos empatia com as pessoas que estão embaixo, que têm status menor. Então, a gente vê isso direto, vê na política, vê em grandes líderes. Que aí você chega para falar com a pessoa que é maravilhoso na televisão, só que aquela pessoa trata mal outro. Então, existe essa condição, tu precisa ser treinado. Quando a gente treina, a gente redesenvolve, volta essa empatia e consegue, sim, prestar atenção no outro. Quando eu presto atenção na pessoa, eu consigo me comunicar muito melhor com ela. Então, esse é o papel da liderança consciente. Ganhar consciência do funcionamento da mente para você ter consciência da outra pessoa também. E aí a gente ainda tem uma cultura diferente, né, Charles? É por isso que existem mentorias, né? Como a que você leva para as empresas hoje, justamente para fazer esse treinamento, essa reprogramação. Exatamente. É isso? Exatamente, Clara. Porque as empresas hoje, o que elas mais investem em termos de treinamento e capacitação são as capacitações e treinamentos de liderança. Porque as pessoas, muitas vezes, elas são colocadas, elas saem de uma posição de especialista, que ela está acostumada a ter foco no quê? Na tarefa, na atividade. Então, ela é muito boa, às vezes, em fazer aquilo. Como técnico. Como técnico, certo? Aí, o que acontece? Agora vai virar líder. O que acontece com essa pessoa se ela não entende o que fazer? Ela vai voltar a fazer o que ela já fazia, que é o que ela está acostumada. O nosso cérebro funciona assim. Só que agora ela está numa posição que ela tem que prestar atenção nas pessoas. E ela não foi ensinada a fazer isso. Muito menos com técnica. Você tem que trabalhar tanto o lado, vamos dizer assim, da mente, efetivamente, mas as técnicas. Como é que eu dou um bom feedback? Como é que eu me comunico com as pessoas? Como é que eu direciono as pessoas para determinada atividade? Então, tudo isso é muito importante. As pessoas começar a aprender. Para quê? Para que lá na frente você não tenha que voltar atrás. As empresas começam a perder resultado quando você não treina a liderança. Por isso que demanda esse tipo de treinamento. E a gente traz essa parte da liderança consciente para quê? Para já embutir, já desde o começo, esses outros aspectos, né, de empatia, de atenção, de cuidado, de boa comunicação assertiva e precisa, bons feedbacks desde o começo. Bons feedbacks tanto dos colaboradores, né, quanto da chefia. Exato. Dos dois lados aí. Tem outros princípios aí que você aborda dentro das suas mentorias, né, para esses líderes, esses novos líderes? Foi feito um trabalho muito grande lá fora. Eu tenho um professor muito bom que foi ex-vice-presidente da Disney lá nos Estados Unidos, na década de 80 e 90. E ele escreveu um livro chamado Liderança Consciente. E eu me baseio bastante, né, eu desenvolvi com ele alguns projetos, me baseio bastante nesse modelo, que é o modelo em que a gente redescobre alguns talentos naturais do ser humano. Como a humildade, como a coragem. Coragem tem a ver muito com flexibilidade cognitiva. Do tipo, eu consegui sair do meu papel rápido para endereçar algo que está acontecendo agora. Sei que eu preciso ficar preso naquele papel. Então, coragem. Você também tem a parte de atenção, a paciência, que a gente perdeu. Os dias de hoje, o que acontece com a paciência? A gente está sempre sendo entretido, seja o celular, seja a televisão, seja qualquer coisa. Paciência zero. Zero. Por quê? Porque a paciência ela é desenvolvida por meio do tédio. Eu não sinto mais tédio nos dias atuais, então o que acontece? Eu perco a paciência. E a paciência é essencial para a liderança. Então a gente trabalha vários desses talentos, essa redescoberta, por meio não só de ensinar, conscientizar, mas de algumas práticas mentais, como a atenção plena, por exemplo. Com exercícios mesmo. Exercício. Ali durante a mentoria. Sim.
por exemplo? Olha, a gente tem algumas práticas. Então, o que eu faço com as pessoas, muitas vezes, é fazer muitas analogias e eu peço para elas fazerem exercícios completamente diferentes fora da caixa. Vou citar um exemplo, por exemplo, que é, eu falo para as pessoas, olha, a comunicação, você se comunicar com alguém é como se você estivesse servindo um prato de comida. Como é que você quer servir esse prato de comida? Você quer fazer uma comida, jogar pimenta e tacar na cara da pessoa? Ou você quer servir algo que ela realmente vai apreciar e vai ter essa troca? Fazer aquela apresentação de chefe. Então eu faço eles fazerem isso. Muitas vezes, montar a mesa em casa. Olha que bacana. Você vai convidar pessoas em casa e você vai servir essas pessoas. Só que para isso você tem que saber que prato que ela gosta, como é que faz aquilo, como é que a apresentação da mesa tá. Porque a hora que ela faz essa relação, fala, eu consigo entender como é que eu posso me comunicar melhor com os outros agora. Então eu começo a criar coisas diferentes de experiência para trazer essas sensações. Além, óbvio, de estimular muito a prática da atenção plena mesmo, do mindfulness, né, da ciência, conhecido como meditação. A meditação é um lado diferente, mas o mindfulness mesmo, que ajuda a pessoa que é criar paciência e a ter mais atenção. É isso aí, gente. A gente vai continuar falando sobre esse assunto até o final do nosso programa de hoje. A gente está falando aqui de liderança consciente, aquela liderança mais humana. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, você já pode mandar a sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Eu estou aqui com o Charles Betito, especialista e palestrante em educação corporativa, falando sobre esse tema. Portanto, participe, aproveite essa oportunidade que o Charles vai responder para a gente, certo, Charles? Dúvida. Tá certo. A gente vai agora a um breve intervalo, mas nós já voltamos, como eu disse, ainda falando sobre esse assunto, então não sai daí não. O nosso programa já está de volta. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a todos que nos acompanham hoje. A gente está com um bate-papo muito bacana hoje aqui no nosso programa. Já conversamos sobre a relação da dopamina com os vícios. E agora o nosso assunto é a liderança consciente. Estamos conversando aqui sobre como desenvolver uma liderança mais humana. Quem está falando sobre isso é o Charles Betito, especialista e palestrante em educação corporativa. Mais uma vez, seja bem-vindo, Charles. Obrigado, Clara. E aí, a gente conversando aqui, né, ao longo do intervalo, eu com o Charles, né, enquanto a gente aguardava aqui para voltar com você, né, que está em casa acompanhando a gente, estávamos fazendo uma relação do tema do bloco anterior com o tema deste bloco. E o Charles estava me falando, a dopamina, ela tem muita relação, né, com a liderança consciente, ela pode trazer uma liderança melhor ou pior, né? Precisa organizar aí as coisas de forma consciente também para ter uma liderança mais assertiva. E a gente volta então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem acompanha a gente. Ótimo. Na verdade, o bloco anterior foi muito legal mesmo trazer esse assunto, né? Ele estava trazendo uma perspectiva do vício. E a gente trabalha com a parte da dopamina, vamos dizer, pelo menos parcialmente, na hora da liderança, que é o quê? A dopamina faz parte do nosso sistema de recompensa e motivação. Ela, na verdade, a gente entende nesse lado da liderança, na neurociência em alguns casos, que ele é o hormônio da antecipação. Ou seja, toda vez que eu tenho algo que eu quero chegar lá na frente, algo que eu quero conquistar, é liberado esse neurotransmissor para que eu me mantenha motivado com energia para fazer aquilo chegar lá. Então é assim que ela funciona. Se eu sei desse funcionamento, e tem vários aspectos interessantes, eu posso usar isso para quê? Para motivar a equipe, para fazer as pessoas irem para onde eu quero levar elas para algum lugar bom. Então eu tenho que usar isso principalmente na comunicação. Como é que eu faço ajudar as pessoas a ter mais motivação? Eu tenho que falar, olha, gente, tem uma visão aqui que eu quero chegar, a gente quer chegar junto lá, ó. Esse aqui tá todo mundo. Nossa, todo mundo quer isso. Ótimo, então você ativa esse sistema dopaminérgico que a gente chama do cérebro. Como é que se faz isso? Um bom líder, ele aprende a ser um bom desafiador das pessoas. A criar desafios plausíveis e que as pessoas tenham recurso para fazer, para poder entregar aquilo. E não necessariamente fazer o que a gente vê hoje, até por que dá os problemas de saúde mental, que é o que? Aquelas metas inalcançáveis. Joga um negócio que é absurdo, que é impossível. Aí a pessoa desmotiva, porque ela sabe, ou ela tem, porque ela não vai conseguir chegar lá. Por que eu vou gastar tempo?
Desmotiva só de pensar em fazer. Exatamente. Então fica complicado, né? Mas, se você usa de forma correta, de forma consciente, você tem uma liderança consciente e, gente, os resultados são sempre positivos, né? Eu vi uma outra pesquisa aqui, um estudo da Harvard Business Review, que revelou que empresas com líderes conscientes podem registrar um desempenho financeiro até 20 vezes superior àquelas que não aplicam esse tipo de liderança. Então, quer dizer, só bons resultados ali no final, né? Sem dúvida, porque a gente tem que aproveitar da ciência hoje que traz muito conhecimento acerca do funcionamento da nossa mente. Então, hoje se sabe desses neurotransmissores, e quando a gente fala disso, existem alguns outros, como a ocitocina, que é a do abraço, na verdade produzida no intestino, 90% dela. Você tem que entender que o corpo humano é uma coisa só, né? Mas serotonina e tantos outros. Alguns autores norte-americanos famosos, como o próprio Simon Sinek, que é um professor lá de Colômbia, ele já escreveu um livro em que ele fala líderes comem por último, né? Leaders eat last. E ele vai trazer esses 4 neurotransmissores como pontos focais para a gente entender a forma que a gente pode liderar as pessoas. Então, saber o funcionamento da mente ela é muito importante para a liderança consciente. E vai valorizar também os colaboradores, né? Sem dúvida. Esse líder, ele vai reconhecer talentos. Sim, ele ajuda, ele tem que fazer isso. Porque vamos voltar para o assunto que a gente estava falando antes, né? Falando de filhos, de família, aquela coisa toda. Também batíamos esse papo agora ao longo do intervalo, tá? E aí, vamos pegar esse gancho desse papo do intervalo, porque o que acontece? Isso é algo natural. Quando a gente é pai ou mãe, né, como no seu caso, quando está o seu filho lá, ele está aprendendo a andar, o que acontece? Você chega para ele e incentiva. Você fala, isso, filho, vamos lá, tal. A gente não chega para ele e fala assim, você não sabe andar? Por que você colocou esse pé? Está errado. Você não serve para isso, sai para lá. A gente não faz isso com a criança, certo? Não pode fazer, né? Não pode fazer. Não pode deve fazer. Não pode. Por quê? Porque o nosso sistema todo ele está funcionando porque para você aprender nessa base, a base do incentivo ela é muito mais potente do que na base do medo, na base de você ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, a pessoa faz algo certo e você premia, e você reconhece, você ajuda a fazer com que ela repita aquilo. E é isso que a gente faz quando está tratando de liderança consciente, a gente ajuda as pessoas a entender esse mecanismo. Desculpa a relação, mas isso a gente faz até na hora que a gente está ensinando, por exemplo, um pet. Exato. Né? Até na hora que a gente ensina um pet a fazer cocô no lugar certo. Exato. Não é? Exatamente. A fazer tudo direitinho, não é? Faz festa. Sim. Né? Agora vai tentar, se você fazer a mesma coisa, eu sei porque eu tenho 2 cachorros, né? E assim, você vai fazer o contrário, você vai ficar punindo, é mais difícil você fazer com que ele tenha o comportamento correto. Então a gente faz isso com os seres humanos também. E ao fazer isso, criamos um lugar de trabalho mais legal, né? Pode ter alguém preocupado com você e que tá lá e fala assim, putz, deixa eu ajudar a Clara, toda vez que ela fizer um negócio que tá legal, eu vou lá e reconheço. Muito mais legal. Com certeza, né? Incentiva, né? Incentiva, dá uma alegria de fazer as coisas, né? A gente nem fica chateado de vir trabalhar na segunda-feira, não é? Não. Né? Quando tem esse reconhecimento, é gostoso, né? Você não termina o seu domingo arrasado, pensando, ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Não, você termina o seu domingo ali feliz porque amanhã tem um novo dia de trabalho, né? Um novo recomeço, é importante. E vai ser uma semana cheia de vitórias, Exato. não é? Olha que alegria, assim que é bom. Lembrando então, gente, se você tiver alguma dúvida sobre liderança, você já pode mandar sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Charles, você falava sobre mindfulness, assim que fala, né? Sim, certíssimo. Perfeito. Fala um pouquinho para mim sobre as técnicas. Não é meditação. Na verdade, o que acontece com o mindfulness? É algo que eu venho estudando já há uns 20 anos, mais ou menos. O mindfulness é um termo que foi cunhado por cientistas lá nos Estados Unidos, no Massachusetts Medical Center, se não me engano, o John Kabat-Zinn. Ele foi um pesquisador que na década de 70 pegou algumas pessoas que tinham dores crônicas ou problemas sérios que a ciência a medicina não conseguia mais resolver e aplicou algumas técnicas que vieram sim de tradições antigas asiáticas sem o peso religioso. Tirou todo o peso religioso, criou protocolo científico e começou a aplicar. E aí começou a funcionar muito.
que aconteceu que nos idos lá pelos anos 2000, a gente começou a criar essas máquinas de ressonância magnética funcional, que vê o que acontece no cérebro no momento que determinada ação é pedida. Que antes disso a gente precisava abrir a peça e não conseguia, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram a comprovar pesadamente que este tipo de prática, ele de fato resolve uma série de problemas que a gente tem hoje, como por exemplo a ansiedade, diminuição do estresse e mais uma série de coisas. Inclusive chegando ao ponto de provar que há um aumento físico de certas partes do cérebro, que na verdade aumenta a conexão entre os neurônios, as células cerebrais, e aumenta o fluxo de sangue. Né? Então, assim, essas práticas são geralmente simples e a gente pode fazer todo dia. Algumas delas, existe a prática formal, ou seja, que é aquela parecida com meditação, mas você senta numa posição específica, respira, presta atenção na respiração no corpo. Técnica de respiração mesmo. Isso. Às vezes você nem controla a respiração, você só presta atenção nela. E aí, o que acontece com isso? Por que é parado, né? Porque a vez que eu parei, adivinha o que acontece? A nossa mente joga um monte de pensamento. Eu só estou interessado em observar o pensamento e voltar para a respiração. Eu não julgo se é bom ou ruim. Então eu faço esse exercício, que é uma musculatura que a gente tem no cérebro. E aí o que acontece? Eu naturalmente começo a diminuir a importância dos pensamentos. E eu estou mais presente. Então, se eu estou conversando aqui com você, como eu estou fazendo agora, eu consigo facilmente eliminar qualquer tipo de pensamento, distração. Por quê? Porque eu consigo manter o foco. É só uma coisa que vem e eu volto. Vem e eu volto. E aí, ao fazer isso, a gente começa a se comunicar melhor, a gente começa a perceber os outros melhor, presta atenção no gosto da comida. Né? Existem práticas que você faz comendo, por exemplo. Eu sempre falo para as pessoas, a melhor prática da comida é boca cheia, garfo vazio. Significa o quê? Eu peguei o garfo, estou mastigando, eu não já coloco o outro. Eu espero, por quê? Para sentir o gosto da comida. Celular, nem pensar, né? Então você sente o gosto daquela comida. Também é uma prática de mindfulness, também é uma prática de criar consciência. E você traz tudo isso dentro da sua mentoria aí, para que a pessoa venha a ter consciência. Isso faz parte do autoconhecimento. É importante a gente se autoconhecer para poder liderar. Sem dúvida, porque todos os nossos comportamentos, seja de liderança ou sejam outros comportamentos, eles ou estão automatizados ou eles vêm de algum pensamento. Algum pensamento ocorreu que eu faço determinada ação. Seja uma compra compulsiva, que a gente está falando de compulsão, seja, sei lá, falar alto com alguma pessoa ou tratar bem, o que quer que seja. Então a gente começa a trabalhar esse treino, essas técnicas, nesse nível do pensamento. Eu consigo perceber isso e eu tenho aquele um segundinho entre observar e tomar ação. E ali eu tenho a opção de eu querer tomar ação ou não. E você falou também ao longo do nosso bate-papo aqui no intervalo, né, que eu estou trazendo tudo para os nossos telespectadores agora, sobre a gente não se culpar tanto, né, Charles? Um líder não pode se culpar tanto. Como é que se faz isso? A gente vive numa sociedade, né, Clara, de culpa e vergonha. Sim. A sociedade ela foi meio criada em cima disso. A gente está sempre almejando querer ser algo melhor. Você vai olhar nas redes sociais, a gente faz o que a psicologia chama de comparação social ascendente. Você vê, você quer chegar lá, você está sempre... E aí você não consegue, você se autopune, tem todo esse processo interno. Então a ideia de todas essas práticas, esses treinamentos, você diminuir isso, porque todo mundo falha. A gente falha, a gente para andar falhou bastante, né? Para qualquer coisa. Então a gente vai aproveitar essa falha para que ela nos impulsione ao invés da gente se retrair e fechar. Então usar isso a nosso favor. Então muito do que eu faço é começar a reensinar as pessoas a voltar a essa programação que é a correta, que é a mais legal para todo mundo. Do que aquela de ficar me culpando, achar que eu não sou bom o suficiente. E aí eu tomo ações e atitudes que não são boas. E eu propago isso para as outras pessoas, mesmo sem perceber. Em vez de se culpar, a gente melhora. Sim. Isso. Tudo bem. Errei. Como Agora... é que eu posso fazer para acertar? É isso aí. Tá tudo bem. A pessoa se organiza e aí refaz, né? Tá Reprograma e refaz. Faz parte da vida, né? E aí, um outro item muito importante para tudo nessa vida, e que todo mundo fala sobre isso aqui, quando a gente fala de qualidade de vida saudável, né? A gente fala de alimentação, a gente fala de hidratação, a gente fala de atividade física e também do sono. E é claro que o Charles também traz esse ponto como crucial para uma liderança consciente, o sono.
O sono é extremamente importante. Eu faço muitas jornadas de saúde mental nas empresas, né, porque acabo juntando as coisas. E o sono é um dos principais pilares. Muitas pessoas me perguntam assim, olha, qual é a técnica que você gostaria de passar para, sei lá, lideranças ou mesmo executivos, quem quer ser pessoas normais, para elas terem maior produtividade, para serem melhores profissionais, etc. Eu falo, bom, durma bem. Como assim? Você não vai falar de mindfulness ou de meditação? Eu falo, não, isso é depois. Primeiro, priorize o sono. Ele é essencial para que a gente esteja bem, consiga gerenciar as nossas emoções, consiga se comunicar melhor com as pessoas e viver uma vida plena. Do contrário, mais difícil. É para tudo, em todos os sentidos, né? Inclusive para liderar. Sem dúvida alguma. Principalmente para liderar, é isso? Principalmente para liderar. Eu sempre pego os líderes que estão com alguma dificuldade ou que tomaram aquele feedback e tal, falo, gente, deixa aqui, como está o seu sono? E muitas vezes eles não dormem bem. Não dormir bem significa que você não tem energia mental para lidar com as emoções. E muitas vezes você responde ou toma decisões de forma impulsiva, porque o seu cérebro precisa de muita energia para trazer aquilo à consciência. Você não quer gastar, faz automático. Então a gente tem que cada vez mais, nesse mundo da liderança consciente e da saúde mental, parar esse automático e ter mais energia para poder liderar e lidar com as pessoas. Tá certo. Vou pedir para a gente chamar algumas perguntinhas de WhatsApp que chegaram para a gente. Primeira pergunta na tela, por favor. O Márcio do Vale, ele pergunta, como um coordenador de equipe pode promover a inovação dentro de uma organização quando a resistência à mudança por parte de seus superiores é muito forte? Obrigada, Márcio. E aí? Olha, realmente isso é uma coisa que acontece muito, né? Resistência à mudança significa que estou rodando no modo automático e as pessoas elas não veem o porquê ou o propósito daquilo ali. E tudo que é novo, tudo que eu preciso parar para pensar, para olhar, vamos fazer diferente? Por quê? Primeira pergunta, porque ela vai ter que gastar energia. Então, o que geralmente eu aconselho essas pessoas? São duas coisas. Ele tem que criar uma melhor relação com esses líderes. Para entender, porque antes da comunicação você tem que ter isso. Para que você possa, em determinado momento 2, você inspirar elas naquilo que você quer criar. E mostrar que o resultado daquilo que vai ser feito vai ser bom para ela também. Para aquilo que ela está buscando como pessoa. Lembrar, né, as pessoas que, assim, muitas vezes a gente acha que a empresa quer resultado XPTO, mas você está lidando com pessoas. Não existe empresa. Eu não consigo ligar, sei lá, para uma empresa X, alguém atende atrás. E essa pessoa tem as suas motivações. Então ele tem que entender qual é a motivação daquela pessoa. Qual é a motivação? O que ele quer? Eu tive casos assim no passado, quando fui diretor de empresa de tecnologia, e que eu tinha que vender projetos grandes para, sei lá, grandes empresas multinacionais. O que eu fazia? Eu tinha que entender o que aquele gerente, aquele diretor da outra empresa queria. Muitas vezes ele queria ser promovido. Como é que eu faço? Como é que você precisa ser promovido? Preciso criar um projeto XPTO e ter esse resultado. Então eu tinha que fazer o quê? Fazer isso acontecer. Aí ele se envolvia. Aí entrava a dopamina dele. Antecipação, quero chegar lá. Então ele precisa fazer isso, precisa conversar mais e precisa entender a motivação desse superior. Tá aí, Márcio, respondida a sua pergunta. Mais uma perguntinha na tela, por favor. Olha lá, Charles. William Arruda, ele pergunta, boa tarde, eu gostaria de saber se uma liderança consciente pode ser desenvolvida por qualquer pessoa ou se é uma qualidade natural de certos tipos de líderes. Valeu, William. Olha, é muito boa a pergunta, William. Na verdade, sim, isso é uma condição humana. Né? Todos nós temos isso aqui. Todos podem. Todos podem, tá lá. É que a gente encobre. Então, o papel nosso de treinar as pessoas para liderança consciente é tirar essa camada que a gente encobre. Que camada que é essa? O que é isso? É um monte de pensamento, é crença, é culpa, é vergonha, coisas que foram colocadas desde a nossa infância de que você não é bom o suficiente, que você não consegue, que isso não é para você. Então, a gente tem que tirar isso e começar a redescobrir o que está lá dentro. A hora que você faz isso, todos aqueles talentos naturais começam a fluir de forma natural. E claro, aí tem outras técnicas que se ensinam e tal, mas a base é essa. Tudo é possível se a pessoa se exercitar para aquilo. Exato. Tudo é possível, Tudo né? é possível. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Charles Betito, especialista e palestrante
em educação corporativa. Te agradeço demais. Vou deixar os contatos dele. Quer saber mais? Quer conhecer mais do trabalho dele? Entre em contato. Tem esse monte de contato que está aí na tela. Lá no YouTube, muitos vídeos. Vi que você tem muitos inscritos ali, né? Charles Betito no YouTube, como você está vendo ali. Canal muito além do óbvio, né? Tem aí também mindstation.com.br, é o site. Tem um e-mail dele que ele deixou com a gente também, o contemais@mindstation.com.br, e o WhatsApp DDD 11, número 998585751, 998585751. Lá no Insta, Cbetito, certo? Exatamente. Cbetito no Insta. Obrigada, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço, Clara. Obrigado muito. Até uma próxima oportunidade. Sem dúvida. Deus abençoe. E a você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Aprendemos demais juntos hoje, não é mesmo? Obrigada por tudo, obrigada pela sua audiência. Que Deus abençoe sua tarde, sua semana. Beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau.